Quero agradecer pelo convite e tenho certeza, Deus tem um recado, Deus tem uma mensagem, Deus tem um remédio sob medida para mim e para você, sob medida. Por quê? Ele conhece muito bem as nossas frustrações, Ele conhece muito bem os nossos sonhos, Ele conhece as nossas necessidades. E o recado de Deus para nós nem sempre é aquilo que nós queremos, mas sempre vai ser aquilo de que precisamos. Se tem um assunto que me fascina, é a questão das 7 cartas do Apocalipse, destinadas a 7 comunidades, em 7 períodos. Aliás, o livro do Apocalipse, que muitos consideram como o livro das tragédias, o livro dos terrores, foi destinado a essas 7 igrejas. Mas na verdade nem é o livro das tragédias, nem é o livro dos terrores, é o livro do final feliz. E essas cartas, prezados amigos, contêm prescrições do grande médico que conhece as fraquezas, as necessidades, as doenças espirituais de todos os períodos da igreja cristã. É interessante notar que doenças que acometeram a primeira comunidade, essa doença espiritual atravessou os séculos, adquiriu resistência, sofreu mutações e hoje alcança o povo religioso que vive no século XXI. Então, é uma mensagem que se aplica aos cristãos primitivos, sim, mas se aplica também a cada um de nós. Então, não é uma mensagem meramente histórica, é uma mensagem espiritual de grande importância para todos nós que vivemos no limiar dos dias eternos. Por isso eu lhes peço atenção. Não nos permitamos dispersar, vamos procurar entender qual é a mensagem que Papai do Céu reservou para cada um de nós nesta manhã, e ao sairmos, concluamos: valeu a pena vir à casa de Deus. Nessas cartas nós encontramos remédios para aliviar corações feridos. Deus pode transformar vidas destruídas em vidas abençoadas, e vidas abençoadas em vidas ainda mais produtivas, através do fortificante, através do remédio curativo, do bálsamo de Gileade, que é infalível. Esse é um quadro famoso do pintor Gustavo Dori. Não retrata muito bem o que foi o apóstolo João, porque ele já estava bem velhinho quando foi isolado na ilha de Patmos. Não sei se alguém que visitou essa ilha. Ela fica a 80 quilômetros da costa da Turquia. Você toma um navio e vai até essa ilha, e ela tem 15 quilômetros de comprimento, e era uma colônia penal no tempo do apóstolo João, para isolar prisioneiros. Eu fico pensando, por que será que os romanos temiam uma pessoa tão idosa como o apóstolo João, aparentemente inofensiva? Por que será que ele foi preso? Porque ele representava uma ameaça
adoração ao imperador. Era idolatrado como um deus, o imperador romano. E os oficiais romanos, eles temiam a influência desse apóstolo. Quando nós lemos as epístolas de João, o que a gente percebe? O que se destaca nas cartas do apóstolo João? Eu fico imaginando que quando João falava de Jesus, o ancião João, os olhinhos dele deviam brilhar, porque ele falava com muito entusiasmo. Ele dizia assim: nós tocamos, nós vimos com os nossos olhos, ouvimos com os nossos ouvidos o verbo, a vida que estava em Cristo. Ele testemunhou as obras grandiosas do Senhor, e ele esteve muito pertinho de Jesus. É conhecido como apóstolo do amor. Ele conheceu por experiência própria a essência do Evangelho. Ele não conseguia, irmãos e amigos, João não conseguia parar de falar em Jesus com entusiasmo contagiante, ainda que isso significasse opor-se ao culto ao imperador, que era obrigatório naquela época. E por isso ele acabou no degredo da ilha de Patmos, lá na sua velhice, sozinho, afastado dos seus melhores amigos, afastado dos conversos na fé, por quem ele havia dedicado toda a sua vida. Lá estava ele. Mas um dia ele recebeu um visitante. Quem foi esse visitante? Não era um oficial romano, era alguém que já havia caminhado sobre as águas, alguém que já havia aberto a vista aos cegos, ressuscitado os mortos, alguém com quem ele havia convivido bem de perto, que ele conhecia muito bem. Quem é que foi visitá-lo? Hein? O próprio Jesus foi visitar o apóstolo João, só que agora não mais limitado pela humanidade. Jesus glorificado. A Bíblia diz que o seu rosto brilhava como o sol, e a sua voz era como a voz de muitas águas. E o próprio Jesus, tamanha solicitude de Cristo pelas suas igrejas, foi Ele mesmo quem ditou essas 7 cartas para os 7 lugares de destino na Ásia Menor. Quais são os 7 lugares de destino? Quem se lembra? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e finalmente Laodiceia, que representam os 7 períodos da igreja cristã. E nessas cartas, prestem bem atenção, nós encontramos os principais problemas que acometem a saúde espiritual das igrejas. E o médico divino faz prescrições, indica remédios que não falham. A medicina naturista, ela ensina que só existe uma causa básica para doenças. Para a maioria das doenças que hoje superlotam os nossos hospitais e levam à falência do sistema de saúde. Qual é a causa básica? A causa única, segundo a medicina natural. Vocês sabem? O afastamento do modo ideal de vida. Transgressão das leis da natureza. E não é diferente na vida espiritual, gente. Uma causa só para todas as doenças espirituais: o afastamento de Cristo. Quando você está longe de Cristo, você está espiritualmente doente. Essa é a causa básica de todos os pecados, de todos os atos pecaminosos. Esta é a causa da transgressão da lei de Deus, quando nos afastamos de Cristo. E nós encontramos nessas cartas mensagens eficazes,
para a sua doença, para a minha doença espiritual. Encontramos advertências, encontramos conforto, prescrições infalíveis do grande médico. Aqui vocês têm a ilha de Patmos. Uma coisa que eu notei é que uma doença espiritual que atingiu a primeira igreja, a igreja de Éfeso, ela se manifesta em diferentes apresentações, a gente poderia dizer em termos médicos, diferentes sintomas, através de todos os períodos. Em alguns momentos, esse mal se manteve latente, sofreu algumas mutações genéticas, se adaptou a cada realidade, e hoje, nos nossos dias, essa doença espiritual atinge o seu mais elevado grau de letalidade. O mais elevado grau de letalidade. Pode provocar males espirituais extremamente graves. Eu me lembro que uma vez atendi uma criança no pronto-socorro, e essa criança estava com quase 500 de glicose. Vocês sabem o que significa? Morte imediata, Ele iminente. estava quase entrando em coma hiperosmolar não cetótico. Poderia significar a morte dessa criança. 400, 500. Só que ela estava caminhando normalmente. Aparentemente não tinha nada. E quando nós aparecemos com a injeção de insulina, eu me lembro disso, a criança saiu correndo. A mãe teve que segurar. Ela queria ir para casa, queria ir embora. Não queria saber do médico, não queria saber do tratamento. E ela podia morrer. Por que será que ela não queria tomar um remédio? Porque ela não sentia nada. Ela não estava se sentindo tão mal. E é exatamente este o perigo da virose laodiceana. Rico estou enriquecido, de nada tenho falta, mas não sabes que estás como? Muito doente. As pessoas não querem o remédio. As pessoas não querem o médico. Fogem do médico, fogem de Cristo, porque acham que não precisam dele. Mas a qualquer momento estarão irremediavelmente, eternamente perdidos. E será que esse não seria o meu caso? Também conheço pacientes portadores de câncer que não sentiram nada. Durante muito tempo a doença se desenvolveu silenciosamente. Eles não percebiam, não notavam, não sabiam que dentro deles desenvolvia-se a morte, uma doença fatal. Este é o grande risco do mal laodiceano. Você está muito doente, fatalmente acometido por uma virose e não sabe. Éfeso, como vocês veem ali, era uma das cidades mais orgulhosas do antigo Império Romano. Éfeso era um centro comercial da antiga Anatólia. Ali estava a famosa biblioteca de Celsus. Não sei se aqui alguém já visitou Éfeso. Ali estava um dos teatros mais bem conservados da antiguidade, um magnífico templo de Ártemis, que era uma das maravilhas do mundo antigo. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês. Éfeso era a capital da Ásia Menor e hoje é considerada a cidade antiga mais bem conservada na Turquia, embora, claro, seja apenas um reflexo pálido do que foi o glorioso e orgulhoso passado dessa cidade. E o que significa a palavra Éfeso? Vocês sabem o que significa Éfeso? Desejável. Por quê? Por que Éfeso significa desejável?
A igreja do primeiro século, irmãos, ela se destacou pelo seu zelo, pela sua pureza, pelo seu desprendimento. Os cristãos naquela época, cheios do Espírito de Deus, eles falavam de Cristo com poder convincente, poder inigualável, e as forças do inferno foram abaladas. Dezenas de milhares de pessoas foram convencidas. Em poucos sermões, milhares de almas foram convencidas e convertidas. E hoje milhares de sermões não conseguem convencer poucas almas. E o cristianismo, ele ultrapassou as barreiras, as suas limitações. E um escritor romano, certa vez, ele disse, referindo-se aos cristãos daquela época: vocês cristãos estão em toda parte, disse ele, em nosso exército, em nossa marinha, em nossas lojas, em nossas escolas. Vocês estão em nossas casas e até mesmo no nosso Senado. Imagine, irmãos, a igreja cristã começou com aqueles 12 discípulos, pobres, não tinham recursos, não tinham cultura, mas pelo poder do Espírito Santo, em questão de poucos anos, esse evangelho maravilhoso se espalhou pelo mundo inteiro. Isso vai se repetir. Podemos considerar-nos pobres, sem recursos, mas não existem limites, não existem barreiras intransponíveis quando o servo de Deus se permite usar pelo poder do Espírito Santo. Aqui está o grande teatro de Éfeso. Está dando para vocês verem? Está um pouquinho apagado, né? O grande teatro de Éfeso, ele comportava 25 mil pessoas. Era uma das maiores construções do gênero na época. E ele costumava, esse teatro, ficar lotado para apresentação de peças dos escritores clássicos, dos atores gregos e romanos. E se vocês abrirem a Bíblia no capítulo 19 de Atos, vocês vão encontrar uma história, um episódio descrito aí no livro de Atos, que aconteceu exatamente nesse teatro. Foi ali que ecoaram aquelas vozes de uma multidão ensandecida. Não eram as vozes dos atores. E o que essas pessoas diziam? Vocês se lembram? Está lá em Atos capítulo 19. Grande deusa dos Efésios. É a Diana dos Efésios. É a mesma deusa Ártemis. E eles gritavam cada vez mais alto essas palavras num louco frenesi. Eles achavam que estavam do lado certo, do lado da deusa Diana, que toda a Ásia venerava. E eles se sentiam ameaçados pela pregação do apóstolo Paulo, principalmente os artesãos, entre eles Demétrio. E essas vozes, elas se esbravejavam em defesa de uma deusa que hoje já não é mais conhecida no mundo. Essas vozes não se ouvem mais, tudo jaz no esquecimento. E o que nós podemos aprender desta lição? Que nós até podemos gritar bem alto, podemos clamar, podemos defender em alto e bom som aquilo em que acreditamos, mas ainda assim estar vazios, ainda assim por dentro estar vazios de amor, vazios de graça. E Jesus, na sua primeira carta, ele disse exatamente isso, a carta à igreja de Éfeso, que só acreditar, só esbravejar em defesa da verdade não é suficiente. O cristianismo não é aquilo em que nós acreditamos. Pensem bem nisso. Levem
e reflitam nela. Cristianismo não é aquilo em que eu ou você acreditamos, é o modo como vivemos. O que acontecia aqui naquele teatro, naquele dia, muitos gritos, mas pouco conteúdo estava acontecendo também na igreja de Éfeso. Naquela ocasião, era o começo, irmãos, era o comecinho da síndrome laodiceana na sua primeira manifestação. Lá em Apocalipse 2:2, nós lemos assim: conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho. Deus nos conhece de perto. Diz a inspiração, sabe onde a gente mora, sabe o que a gente faz, conhece as nossas tristezas, nossas angústias, nossas dores, mas Ele sabe também quando nós nos dedicamos à sua obra, e Ele se sente muito feliz quando alguém busca com todo o coração. E Ele diz assim: olha, eu conheço o seu trabalho, se dirigindo aos cristãos de Éfeso, eu conheço a tua paciência, e sei que você não pode sofrer os maus, que você pôs à prova aqueles que se dizem apóstolos, mas não são, e você os achou como? Mentirosos, Você desmascarou a falsidade desses pretensos apóstolos. Você sofreu por minha causa. Jesus reconhece a nossa dedicação à missão evangelística. Você sofreu, você tem paciência, trabalhou pelo meu nome e não se cansou. Surge aqui uma pergunta, Surge aqui uma pergunta. Os cristãos em Éfeso eram ou não eram cristãos sérios, depois do que a gente acabou de ler? O que vocês acham? Depois da descrição da primeira carta, o próprio Jesus deu esse testemunho, que eles eram leais, que eles eram dedicados. Eu pergunto para vocês, será que eles não eram sérios? Claro que eram cristãos sérios, eram cristãos fiéis, eram zelosos, atentos, fervorosos. Eles não toleravam pecado na igreja, não toleravam pecado. Prestem bem atenção nisso, eles não toleravam a falsidade, tanto que eles se insurgiram contra o nicolaísmo. Se lembram da heresia do nicolaísmo? Eles sabiam sim distinguir o certo do errado, a verdade e a falsidade. Eles odiavam, diz a Bíblia, a obra dos nicolaítas. Eles viam os erros com clareza, mas havia algo. Esse mais é cruel, porém, todavia, havia algo que eles não viam muito bem, que eles não estavam enxergando. E o que eles não estavam enxergando? Eles viam os erros nas igrejas da época. Eles compreendiam a necessidade de excluir certas pessoas que praticavam coisas indecorosas, incompatíveis com a pregação do Evangelho. Mas havia alguma coisa que eles não estavam entendendo, que eles não estavam enxergando, que eles não estavam percebendo o que era. Isso, aquilo que acontecia dentro deles, no coração deles. Tenho, porém, contra ti o quê? Que abandonaste, diz uma tradução. Outra tradução diz que deixaste o teu primeiro amor. Amor, que é a essência da pregação do Evangelho. Sem amor, todas as outras virtudes vão esfriando e vão pouco a pouco desaparecendo. Sim, irmãos, quando os cristãos de Éfeso aceitaram Jesus, experimentaram a sua graça, Deus lhes encheu de amor.
E é isso que acontece com as pessoas, acontece conosco quando aceitamos a Cristo. Deus nos enche de devoção, mas se não buscarmos todos os dias a Deus pela renovação deste amor, desta graça, deste dom, pelo fortalecimento, pela continuidade, pelo crescimento, o que vai acontecer? Nós vamos esfriar. E é interessante que os Éfesos, os cristãos da cidade de Éfeso, ainda defendiam o Evangelho da graça de Deus. Eles não haviam se apostatado. Eles continuavam habilidosos em expor qualquer um que apostatasse da doutrina, mas não estavam mais agindo em amor. E assim eles corriam risco de se tornar como aquelas pessoas lá naquele teatro, que esbravejavam alto em defesa de uma causa, de doutrinas, de dogmas, de teorias, proclamando a sua lealdade, mas vazias e frias por dentro, faltando a eficácia, a essência, aquilo que realmente é capaz de transformar, aquilo que realmente é capaz de salvar e curar, aquilo que realmente é capaz de libertar. Outro exemplo pertinente: quem foi em Éfeso deve ter visto essa ruína muito famosa. Este edifício é a Biblioteca de Celsus. Ela foi construída por Júlio César em homenagem ao seu pai no ano 135 da nossa era, e era, nos tempos áureos daquela cidade, um famoso centro de cultura. Tinha 12.000 pergaminhos e era uma obra-prima da engenharia antiga. Havia duas paredes e o ar circulava no meio dessas duas paredes, o que mantinha a temperatura e a umidade constantes lá dentro do edifício. E com isso, os pergaminhos, apesar de muito antigos, continuavam preservados. Havia muita cultura na Biblioteca de Celsus, muito conhecimento armazenado ali, mas infelizmente essa biblioteca foi destruída. Os pergaminhos foram queimados no ano 262 e não sobrou absolutamente nada de todo aquele conhecimento acumulado. Mas sobrou uma coisa. O quê? O que sobrou? É o que vocês estão vendo. Só uma magnífica fachada, uma carcaça vazia. Uma carcaça vazia. E o Apocalipse, através da carta aos Efésios, nos adverte, a mim e a você, para que não tenhamos o mesmo destino. Nós podemos acumular um monte de conhecimento teológico, mesmo doutrinas certas, conhecimento correto, e mesmo assim acabarmos vazios. Só uma carcaça bonita, uma fachada bonita. E Jesus nos adverte. Jesus quer nos salvar deste risco, desse risco mortal. E Ele pergunta para mim, pergunta para você: será que você não teria perdido o seu primeiro amor? Será que os seus valores espirituais não estão se degenerando? Eu tenho muito receio, como médico, turbilhão em que eu vivo, e não é só o médico, qualquer profissional hoje, a vida moderna, os estressores modernos, o turbilhão da vida moderna ameaça tragar os nossos valores mais essenciais, não é verdade? Precisamos estar atentos. Qual é o foco da nossa vida? Nós dedicamos mais tempo às coisas passageiras deste mundo, ou temos dedicado tempo de qualidade para as coisas que permanecem para a eternidade, para os valores mais importantes, mais essenciais, mais vitais, que nessa sociedade de gratificação imediata
esses valores têm sido relegados ao plano terciário. Quais são eles? O que realmente fica, aquilo com que a gente vai querer contar quando estivermos mais velhos: a família, a saúde e a paz interior. Sim, irmãos, nós podemos acumular muito conhecimento, mas perder o essencial. Quero ler com vocês um texto da palavra de Deus. Está em Parábolas de Jesus 236. Quero que vocês prestem bem atenção. É impressionante essa palavra inspirada, me tocou muito. Aliás, eu gosto muito de apresentar a vocês algo que primeiro me tocou, que me fez muito bem e que eu sei que vai fazer bem para vocês. Parábola de Jesus 236. Anotem e depois releiam em casa. O mesmo acontece hoje em dia. Está ali, projetado. Não sei se vocês estão conseguindo ler. Se o amor de Deus não for apreciado e não se tornar um princípio que habite em nós, veja que o verbo está no presente. Não é um princípio que habitou um dia, num passado distante, quando eu aceitei a fé. Não, é um princípio que deve habitar todos os dias em nós. Devemos certificar-nos se o amor de Deus não é o princípio motivante da nossa vida espiritual, dominante na nossa vida espiritual, que nos motiva e que nos domina. Isso de manhã ao acordarmos, durante o dia várias vezes e à noite ao nos deitarmos. Será que é o amor de Deus que está me impelindo a ação, que está motivando o meu trabalho? Se ele não for um princípio que habite em nós para abrandar e sujeitar a alma, sujeitar o nosso eu, que é o maior inimigo que temos, estaremos completamente perdidos. Sério, não? Muito sério. Se esse amor não for apreciado, se ele não for um princípio que habite em nós, estaremos completamente perdidos. O Senhor não pode proporcionar maior revelação de amor que a que foi por Ele demonstrada. Impossível. Não há maior amor, diz o hino. Não há maior amor. Se o amor de Jesus não sensibilizar o seu coração nesses dias em que graça pelo mundo, essa apatia espiritual, essa indiferença, se fala tanto em Deus, mas nunca Jesus esteve tão ausente dos corações humanos. Se fala tanto em humanismo, se fala tanto em saúde, mas nunca houve tantas doenças. Quantos paradoxos nós enfrentamos hoje? O Senhor não pode proporcionar maior revelação de amor. Se o amor de Jesus não sensibilizar o coração, não há outro meio pelo qual possamos ser alcançados. Muitas vezes eu fico frustrado na minha profissão. Esses dias tive que dar uma notícia muito ruim para o paciente. Quando eu olhei os exames, era câncer. E era um tipo de câncer devastador. Um prognóstico muito sombrio. Eu lhes confesso, é um dos momentos mais difíceis para o médico ter que falar isso para o paciente. A doença que ele tem, dizer a verdade para ele, não enganá-lo, não embalá-lo em falsas expectativas. Muitas vezes o médico tem o diagnóstico na mão, às vezes não sabemos o diagnóstico, estamos investigando, muitas vezes não chegamos a conclusão nenhuma, e às vezes temos um bom diagnóstico, mas não temos um bom tratamento. Porém, o que eu admiro no grande médico que inspirou essas cartas, que conhece a doença espiritual de cada período, sabe quais são as nossas fraquezas, o que eu admiro nele, ele sabe exatamente qual é o diagnóstico da nossa doença, e ele tem nas mãos o quê? A cura, o remédio infalível. Ele tem um remédio para você, como nós falamos no comecinho dessa palestra. O remédio é sob medida,
O remédio do Pedro talvez não seja o mesmo, na mesma dosagem, na mesma frequência, na mesma posologia, na mesma concentração, que o remédio que Jesus vai ter para o João, ou para Maria, ou para o Antônio, ou para o Ricardo, ou para a Fernanda. Deus tem um remédio sob medida para cada ser humano. Ele conhece as nossas necessidades. E o Senhor demora-se a vir, colocar um fim a esse cenário de destruição, de sofrimento, de depressão, de tragédia. Mas Ele está demorando para vir, para estabelecer um novo reino. Sabem por quê? Ele tem muita saudade de mim e de você. Ele não quer perder ninguém. Ele é longânimo, não quer que ninguém pereça. Está escrito aqui em 2 Pedro 3,9, mas que todos cheguem ao arrependimento. Quando nós, com todos os inimigos, diz ali, estivermos em pé no mar de vidro, com harpas de ouro e coroas de glória, diante da imensidão da eternidade, não mais olhando para uma vida de 60, 70, 80 anos, cheia de incertezas, angústias e sofrimento, mas teremos diante de nós aquilo que nós não entendemos hoje, a imensidão da eternidade. Veremos então como foi curto o período de espera, o período de provação. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, achar como? Atentos, vigilantes. Sim, irmãos, os últimos raios da oferta da misericórdia divina, os últimos raios, esse lindo pôr do sol, estão incidindo sobre o nosso planeta. Em breve nós sabemos, a escuridão vai ser total, né? Muita gente vai correr do ocidente ao oriente, do norte para o sul, querendo ouvir uma mensagem de conforto da palavra de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se é cruel, né? Se alguém ouvir, porque nós estamos tão ensurdecidos, a síndrome laodiceana também provoca o que nós chamamos na medicina de disacusia. Você não consegue ouvir direito, porque você está ensurdecido pelos sons, pelos barulhos deste mundo, e não consegue ouvir a voz suave de Jesus convidando você a uma nova postura, a uma nova decisão, a uma nova tomada de rumo. Ainda bem, irmãos e amigos, que Deus é o Deus dos recomeços. Podemos começar tudo de novo hoje, e Deus está de braços abertos para nos receber. Ele diz: venham todos, eu lhes darei descanso. Se você está cansado, se você está oprimido, venha a mim. Eu tenho um remédio que não falha, eu tenho um bálsamo de Gileade. Deus nos abençoe, para que compreendamos a nossa necessidade dele, possamos ter uma compreensão da nossa situação espiritual, da nossa doença, aceitemos o remédio de Deus e não o deixemos no armário. Não adianta você ter a Bíblia guardada e empoeirada lá na estante. Não adianta o médico receitar um bom remédio e você não tomar do jeitinho que ele prescreveu, senão vai haver uma subdosagem. Muitas vezes o antibiótico não funciona, o remédio não funciona, porque a pessoa toma menos do que devia. Não funciona. Subdosagem. Se nós oramos pouco, temos pouca força. Se nós oramos muito, temos muita força. É necessário que nós oremos sem cessar, está escrito. A comunhão com Deus tem que ser ininterrupta. Temos que usar o remédio de Deus na quantidade e na frequência, exatamente como o grande médico prescreveu. Aí sim, a nossa doença da alma encontrará a sua cura. Amém? Amém.